Amados irmãos, é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. Jesus que veio a este mundo e nos trouxe tantas lições, tantos ensinamentos para que nós pudéssemos melhorarmos a nossa conduta, para que pudéssemos evoluir um pouco mais a cada nova existência. Nós vamos hoje fazer uso de uma de suas lições para que a gente possa, aqui na nossa reflexão, pensarmos um pouco mais, compreendermos um pouco mais esses ensinamentos e aplicá-los em nossa caminhada para que a gente cumpra o nosso papel, para que a gente possa evoluir. Afinal de contas, foi para isso que nós viemos para essa jornada, né? E no ensinamento que nós vamos utilizar hoje, nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, que nos diz assim: Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem que queria parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei ao meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus: E fazei o mesmo. Nós podemos notar aqui um grande gesto de caridade, que foi o que este samaritano fez por aquele homem. Note que ele estava passando ali de viagem, ele nem do lugar era. Na verdade, os samaritanos eram mal vistos pelo povo judeu, né? E exatamente por isso Jesus usou um samaritano como exemplo de alguém que praticou um gesto de caridade. Aí vem a pergunta, mas de fato, o que é a caridade? A caridade é o único caminho para a nossa salvação. Somente por meio da caridade é que nós vamos alcançar a glória celeste. Porque a caridade, quando nós a praticamos, ela vai promovendo transformações internas na gente. Nós vamos nos modificando, nós vamos nos burilando, melhorando a cada dia. Porque a caridade, quando praticada, ela nos faz refletir, nos faz pensar no caminho que estamos tomando, no modo como nós estamos vivendo, se aquele é o caminho correto, é o caminho que vai nos levar à felicidade eterna. Mas a gente pode perguntar também, quais são as formas de caridade que existe para que eu possa, dentre elas, escolher aquela que, em princípio, pode me auxiliar a caminhar até que eu esteja apto para praticar outros gestos? Existem muitas maneiras. Uma delas é a prece. Você pode fazer caridade fazendo prece por alguém, por uma pessoa que você conhece que está sofrendo. Alguém chega e diz: eu peço prece para fulano de tal, porque essa pessoa está passando por um momento difícil, então peço que façam prece por ele.
É um gesto de caridade você fazer prece com fervor para essa pessoa. Há uma história do Chico que todos os dias pela manhã ele pegava o jornal para ler. Mas ele não ia ler a parte que narrava o que é que estava acontecendo no local onde ele estava, no mundo. Ele ia direto na parte dos classificados, porque existia um cantinho lá onde era o canto de notas de falecimento. E ali o jornal colocava o nome das pessoas que haviam falecido até o dia anterior. E Chico pegava aquele jornal e lia para saber quais eram as pessoas que haviam desencarnado e fazia prece por essas pessoas e pelos seus familiares. É um gesto muito bonito, uma forma muito interessante de se fazer a caridade. Outra forma também que nós podemos praticar é a caridade material. Tantos irmãos pedem, necessitando de auxílio para poder se alimentar, para poder resolver algum problema que tenha. E se nós temos condição, nós podemos e devemos ajudar. Quantos irmãos não vendem no semáforo para poder sustentar a família? E a gente comprar desses irmãos no semáforo, mesmo que talvez você não esteja interessado naquele produto, pode ser uma forma de caridade. Se é algo que não vai fazer mal, você pode comprar que você está ajudando também. Isso é uma caridade. Também você ter uma palavra amiga para alguém no momento de sofrimento, especialmente quando desencarna um ente querido de alguém que você conhece. É comum para a gente dizer assim: eu nem vou no velório porque eu não sei nem o que falar. É uma situação que nós sabemos que vai acontecer. Acontece com os outros, vai acontecer com a gente. É a coisa mais natural da nossa existência. Mas a gente não se prepara para ter uma palavra para uma hora como essa. Se preparar e ter uma palavra de conforto é um gesto de caridade. Pode ser que a pessoa está aguardando de você ouvir essa palavra para que ela se tranquilize. Então a gente deve se preparar para um momento como esse, para que a gente possa ser caridoso numa situação como essa. Uma palavra amiga para alguém que está passando por um momento difícil, mesmo que não seja um momento de desencarne de um familiar, mas um momento em que ela está passando por tribulação, ter uma palavra de conforto para essa pessoa é um gesto de caridade. Ou até mesmo ouvir também. Se essa pessoa quer desabafar, se ela sente que o momento é difícil, ela precisa de alguém que apenas a ouça, não diga nada, só lhe empreste os ouvidos para que ela possa falar. Se colocar à disposição para ouvir, é também um gesto de caridade. Também é possível visitar doentes. Quantos irmãos hoje estão em asilos, estão esquecidos pelos familiares? Quantas crianças habitam lares para crianças porque foram abandonados pelos familiares? Visitar esses irmãos, levar um pouco de consolo, uma palavra de carinho, de amor, também é um gesto de caridade. E está acessível a todos nós. Qualquer um pode fazer. E uma coisa interessante da caridade é a transformação que ela promove. Ela promove essa transformação na pessoa que a recebe, mas sobretudo na pessoa que a dá, na pessoa que faz a caridade. Porque isso acontece um processo químico dentro do nosso corpo. Quando a gente pratica uma atitude de caridade que não é algo corriqueiro, isso mexe com o nosso organismo, que a gente fica diferente. Às vezes a sensação é estranha, porque é algo que você não está acostumado a fazer. Mas depois que você conclui o gesto, você tem uma sensação tão maravilhosa, uma sensação de paz, que isso faz com que você queira praticar novamente. Essa mudança acontece com você todas as vezes que você pratica a caridade. E é algo que nós devemos fazer e muito, porque a caridade é um gesto oposto ao egoísmo, que é uma chaga da sociedade. Enquanto o egoísmo pensa somente em si, a caridade ela é abrangente, ela é para todos. Ela busca olhar todo mundo sem distinção. Uma situação que a gente age de forma egoísta,
mas no geral a gente nunca pensa nisso, é a seguinte: às vezes você está passando por um caminho, e isso já aconteceu comigo, eu já vi com outras pessoas também, indo por uma estrada e de repente você nota que o trânsito começa a ficar devagar. E aí você começa a passar devagar até que você percebe que houve um acidente. E aí você olha aquele veículo que está lá virado, nossa, parece o carro de alguém que você conhece. O seu coração já começa a bater mais acelerado. Meu Deus do céu, será que é fulano? E vai chegando perto e vai te dando aquela angústia, até que quando você chega, você vê o carro, te dá um alívio. Ai, graças a Deus, não é fulano. Isso é um tremendo gesto de egoísmo, porque você, ou os entes queridos daquele seu amigo, daquela pessoa que você conhece, não poderia sofrer por causa de um acidente. Mas outras pessoas podem. Então, assim, você não quer sofrer, não pode, mas a mãe de outra pessoa pode sofrer porque foi um acidente com o filho dela, com o marido, com a esposa. Isso é um gesto de egoísmo muito grande que nós temos e que nós nem percebemos. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa pensar, avaliar todo dia sobre a nossa caminhada, porque nós estamos constantemente tendo gestos, ações, pensamentos que não condizem com os ensinamentos do Cristo, não condiz com a caridade que Ele espera da gente, só que a gente nem percebe. É por isso que nós temos que praticar o autoconhecimento. Temos que todos os dias fazer uma avaliação da nossa conduta, da nossa caminhada, de como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, do que é que nós estamos nos alimentando mentalmente. Nós nos preocupamos muito com aquilo que nós comemos. Às vezes a gente vai ingerir um alimento que a aparência não está boa, o gosto não está bom, a gente evita. Só que a gente não se preocupa muito com o alimento mental que a gente ingere. A gente assiste programas que falam de violência, a gente se diverte mandando piadas no WhatsApp, piadas, vídeos de irmãos que estão praticando alguma coisa e de repente dá errado, a pessoa se machuca, a gente ri à vontade. Isso é um gesto de egoísmo também. E isso é um tipo de coisa que não nos faz bem, não ajuda em nada na nossa evolução. Nós devemos, assim como prestamos atenção com o alimento material, devemos prestar atenção com o alimento mental e, sobretudo, com o alimento espiritual. A gente precisa buscar mais, na nossa caminhada, viver mais momentos de prece, mais momentos de reflexão, para avaliar a nossa conduta, como é que estamos agindo, como é que estamos vivendo. A maneira como nós interagimos com os nossos irmãos, a nossa falta de paciência, às vezes a nossa preguiça de realizar algumas coisas. Tudo isso são pontos que nós devemos levar em consideração, devemos olhar se nós queremos evoluir. E se a gente começa a prestar atenção nisso, nós vamos encontrar aí várias oportunidades para sermos caridosos. Em princípio conosco e, na sequência, com os nossos irmãos. Então, fica aqui a nossa reflexão sobre esse momento, sobre a caridade, que nós possamos buscar cada vez mais praticar a caridade, viver os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, refletirmos, Pensar, ler mais a respeito, buscar refletir. Será que eu estou tendo atitudes de caridade? O que mais eu posso fazer? Se você não pode fazer a caridade material, a caridade moral, espiritual. Existem muitas oportunidades, muitas maneiras. A gente só precisa se colocar a serviço. E é só assim, nos colocando a serviço, é que nós vamos de fato conseguir melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa caminhada e crescer um pouco mais e não desperdiçar essa oportunidade de ouro que nós estamos tendo aqui, que é estarmos encarnados nesse momento na Terra, num planeta que está em fase de transição, no qual nós estamos fazendo parte. Busquemos praticar a caridade para o amparo ao próximo, mas sobretudo para o amparo a nós mesmos. Então vamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de
falarmos um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, que esses ensinamentos possam chegar ao maior número possível de irmãos, possam ampará-los, auxiliá-los, que eles possam refletir e que assim possa aprender um pouco mais e melhorar a conduta para seguir evoluindo nesta jornada. Que assim seja. Boa noite.